Opa, vamos lá então continuar, gente? Bem, seguinte, estamos vendo os conjuntos numéricos, né? E especificamente conjuntos números racionais. Aí que nós vimos aqui, o número, se eu posso pegar esse número e representá-lo por meio de uma fração, em que o meu numerador é inteiro e o meu denominador é um inteiro diferente de zero, então esse número é um número racional. Então, números decimais, eu consigo colocar em forma de fração? Consigo. Aqui de novo, ó, observa aqui, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, quer ver? Vimos esse aqui, né? Letra D. Vamos para a letra E aqui. Ó. O número 1,5. É um número racional? É. Correto? Porque eu posso falar o quê, ó? Eu posso colocar o quê? Em forma de fração, ó. 15 sobre 10. Não é isso? É um número racional? É um número inteiro? É. É um número inteiro? É. Então eu posso falar que ele pertence ao conjunto dos números racionais, sem nenhum problema. Agora, quando eu falo sobre dízimas, né? E quando eu falo sobre dízimas, Josimar? Interessante, né? Por exemplo, se eu falar assim para você, ó. Se eu tenho esse número aqui, por exemplo, quer ver, ó? 0,3, vai colocar um tracinho em cima, né? Para representar que eu estou repetindo 3. 0,3333333333333 infinitamente. Né? É uma dízima o quê? Aí é uma dízima periódica. Então nós temos as dízimas que podem ser periódicas e não periódicas. O que é uma dízima periódica, né? Periódica tem que vir de período. Então uma dízima periódica, dízima por quê? Porque vai fragmentando, vai dizimando e nunca acaba. Então é uma dízima. Agora essa dízima, ela pode ter um intervalo dela que se repete de período em período, ou uma dízima que não existe o quê? Que é uma dízima aperiódica, né? Ou seja, não está se repetindo de período em período. Então nós temos as dízimas periódicas e as dízimas não periódicas, beleza? Então, por exemplo, ó, essa dízima aqui primeiro, ó, 0,33333 é o quê? Uma dízima periódica. Por que periódica? Porque o 3 está se repetindo, né, infinitamente. Mas, Osmar, mas 0,33333, esse número aqui, ele é um número racional ou não? Eu consigo representá-lo em forma de fração? E aí? Vamos criar aqui uma estratégiazinha bem legal? Olha só, uma jogadinha boa. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. 0,33333. Se não fosse uma dízima periódica, seria o quê? 3 sobre 10. Concorda comigo? Olha só. Se não fosse uma dízima periódica, se fosse só 0,3, como nós já vimos aqui atrás, vou até voltar aqui, ó. 0,3, ó. 0,3 é quem? É 3 sobre 10, 3 décimos. Mas aqui não é dízima periódica. Agora aqui sim, 0,3333333. Aí eu pergunto para você, Josmar, 0,333, vai embora. Se não fosse uma dízima, seria quem? 3 sobre 10. Mas por ser uma dízima, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai chegar aqui embaixo e vai, ó, opa, subtrair 1. Aí você vai ter quem? Vai ter 3 sobre 9. E 3 sobre 9, se você dividir, você volta para quem? Você volta para 0,33333. Então nós podemos inferir o seguinte, Osmar. 0,33333 periodicamente, infinitamente. O que eu posso falar? 0,3 dízima periódica, eu posso representar por quem? Por 3 nonos. Ou seja, aquele número 0,3333333, eu consegui colocar em forma de fração, em que o meu numerador é um número inteiro e o meu denominador é um inteiro menos o zero, diferente de zero. Então eu posso falar que 0,3333333 pertence aos números racionais. Letra B. Letra B. Letra B. Josmar, se eu tiver, por exemplo, 0,21, 21, 21, 21, 21,
Tá repetindo? Então é uma dízima o quê? Periódica. Então, se é uma dízima periódica, está se repetindo de período em período. Josmar, se não fosse uma dízima periódica, como nós já vimos anteriormente, se não fosse uma dízima periódica, seria 21 sobre 100. Não seria 21 sobre 100? Mas 21, 21, 21. O que eu faço embaixo? Uma jogadinha? Menos 1. Menos 1. Então, a gente pode perceber o seguinte. 21, né, sobre 99. Correto? E você vai perceber que 21 sobre 99 vai dar realmente 0, 21, 21, 21. Então, essa dízima periódica, né, 0, 21, 21, 21, 21, 21, eu posso representá-la por quem, Josimar? 21 sobre 99. Então, perfeitamente, ó, o que eu posso falar? Pertence aos racionais. Beleza? Correto? Outro exemplo para a gente poder fixar um pouco melhor. Letra C. 0,321, né? E 321, 321, 321. Tá repetindo sempre 321. Aí eu penso o seguinte, é uma dízima? É, porque não tem fim, tá sempre dizimando, sempre, né? Não acaba. Agora, existe alguma coisa que se repete período em período? Sim, o 321. Então, é uma dízima periódica. Aí, para ficar mais fácil para a gente, ó, né? O que está repetindo? 321. Então, eu coloco lá em cima 321, é o que repete. Dividido por quem? Se não fosse uma dízima, seria quanto, gente? Seria 1000, como nós já vimos. Mas, Josimar, é uma dízima periódica. Então, você faz o quê? 1000 menos 1. Essa jogadinha do menos 1 aqui, ó, que é bacana, ó. 1000 menos 1. Correto? Então, fica esperto, ó. Menos 1, menos 1, menos 1. Devido ser uma dízima periódica, ó, 321 sobre 999. Então, meus irmãos, nós podemos inferir que 0, 321, 321, 321, 321. Opa! Vermelho pertence aos racionais. Legal, gente? Então, isso é interessante porque nós podemos dizer que as dízimas periódicas, né? Então, as dízimas periódicas, né? Elas pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, se você tiver uma dízima periódica, está se repetindo, então, aquela dízima periódica, Josimar, nós conseguimos representar as dízimas periódicas por frações, em que o numerador é inteiro e o denominador é um inteiro diferente de 0. Beleza? Vamos colocar essa observação, então, aqui pra gente. Vamos lá. Observação. As dízimas periódicas são números racionais. Beleza? Então, as dízimas periódicas são números racionais. Ok. E agora, as dízimas, por exemplo. Se eu falar assim para você, né? A gente pegou aqui letra B. Vou colocar a letra C, letra D. Por exemplo, o número π, né? O número π. Que é o número π, mesmo, na verdade, né? O número π, nós sabemos que π é um número, né? Representa na trigonometria, né? Π, quem é o π? É 3,14, 15, 9265, e aqui vai embora. Ou seja, o número π, que é dado, né, pela razão entre a circunferência e o diâmetro, né, na geometria a gente vai ver isso mais na frente, né, que é um número, que é uma constante, nunca vai mudar. O número π é uma dízima? É. Mas é uma dízima o quê?
aperiódica. É uma dízima aperiódica, ou seja, tá dizimando, tá? Mas você vai perceber que essas casas decimais aqui, ó, não existe um período que elas se repetem. Então, a dízima aperiódica. Como também quem, Josmar? Por exemplo, né? Podemos falar o quê? Letra E. Raiz de 2, né? A raiz de 2 vai ter o quê? 1,414, 21,356 e vai embora. Também é uma dízima? É uma dízima, porque não acaba, sempre ó, vai sendo dizimado, vai ó, infinitamente. Mas existe algum período que repete uma sequência? Não, Josmar. Então é uma dízima o quê? Aperiódica. Então a gente pode falar o seguinte, que as dízimas aperiódicas, nós não conseguimos representá-las em forma de fração, em que o numerador é inteiro e o denominador é um inteiro diferente de zero. Então as dízimas aperiódicas, ó, não são números racionais. Beleza, gente? Então, as dízimas aperiódicas não são números racionais. Agora, se você tiver, né, uma dízima periódica, independente de como é que seja essa periodicidade, né, como está repetindo, nós conseguimos fazer com que essas dízimas periódicas se transformem em frações em que o numerador é inteiro e o denominador é um inteiro diferente de zero, sem nenhum problema. Ótimo. Olha, Osmar, podemos ter um exemplo? Podemos. Olha aí, ó, só para você perceber como a gente pode estar aplicando, né, essas ideias aí. Ó. Fala assim, ó, julga os itens relativos a sistemas numéricos, que são os conjuntos numéricos, né, gente? Então, essa prova foi do ano de 2013, Ministério da Integração, feita pela Banca CESP, tá? Aí eu tirei esses dois itens aí que está envolvendo um pouquinho. Então, assim, ó, sistemas numéricos. Aí, sistema legal de medidas, eu tirei os itens porque não é nosso assunto agora, mas nós iremos ver também o sistema legal de medidas, com certeza absoluta, tá? Também é bem tranquilo. Então, mas a gente vai se basear em quê, ó? Sistemas numéricos. Ou seja, nós temos que saber quem são sistemas numéricos, beleza? É importante? É demais, né? Então, fala bem assim, ó, julga os itens seguintes relativos a sistema numérico. Só até aí. São dois itens, tá? É o primeiro item aqui, ó. E o segundo aqui. Olha só que interessante. Quem é o conjunto? Ó, se A é igual a 1,23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 e B é igual a 0, 43, 43, 43, 43, então A mais B é igual a quanto? 165 sobre 99. Olha que interessante. Pois, Osmar, nós temos aí dois números, A e B. A soma deles dá aquela fração. Essa fração aqui, o que você pode perceber dessa fração? Essa fração, ela é ou não é um número racional? Sim, ela pertence aos racionais. Por quê? Porque o numerador é inteiro e o denominador é um inteiro diferente de zero. Bom demais, bom demais. Agora, o número A? Olha aqui o número A. Pois mal, o número A é uma dízima. Mas uma dízima o quê? Periódica ou aperiódica? Periódica, ó. 23, 23, 23. Então, as dízimas periódicas nós conseguimos fazer o quê? Colocar em forma de fração. Ah, legal. Olha o número B também pra gente aí, olha o B. O número B, Josmar. Esse B é uma dízima? É uma dízima. Ó, reticência aí não acaba, tá sendo dizimado esse número, até infinitamente. Mas é uma dízima periódica ou uma dízima aperiódica? Aí você vê o seguinte. Quatro, três, 4, 3, 4, 3, periodicamente. Então está se repetindo, ó.
4,3, 4,3, 4,3 e assim vai embora. Então nós temos 1,23 dízima. Então posso falar bem assim, ó. Fica mais fácil pra gente. E tem um. Quem é o número A? O A é 1,23. Quem é o número B? 0,43. Agora, eu quero saber quem? Quem é a soma de A mais B? Não é isso? Quem é A mais B? Aí é tranquilo, né, gente? Olha só, quem é o número A? O A é quem? É 1,23. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Quem é o A? O A é 1 mais 0,23. Posso ou não posso decompor o A? Posso. O A tem a parte inteira e a parte decimal. Correto? Então eu separei porque eu vou colocar em forma de fração daqui a pouco. Eu posso colocar em forma de fração, que ele é um número racional. B mais, né, ó. Mais. Quem é o B? 0,43. Então é o quem? 0,43 mesmo, tem parte inteira. Agora, esses números aí que estão em dízima periódica, nós podemos colocar em forma de fração? Podemos. Olha como é que fica bonitinho, ó. 1 mais 0,23, 23, 23, 23 sobre quem, Josimar? Quantas casinhas? 2. Se não fosse dízima, seria 100. Mas não é dízima? 100 menos 1, 99. Mais 0, 43, 43, 43, 43, 43. Se não fosse dízima, seria 43 sobre 100, porque tem duas casinhas. Mas é dízima. Tira 1. 100 menos 1, 99. Aí, olha só. Esse 1 eu posso colocar em forma de fração para ficar mais bonitinho, não posso? Posso. Quem é o 1, na verdade? Posso falar que é 99 sobre 99. Tem algum problema? Nenhum. Não é verdade, ó? Esse, né? Aí eu tenho quem mais agora? Eu tenho mais 23 sobre 99 mais 43 sobre 99. O que nós fizemos? Colocamos todos em forma de fração, né? São números racionais, em que tem o mesmo que? Denominador, né? Agora, Josmar, o que é interessante eu perceber? Que se os denominadores são iguais, somar frações com o mesmo denominador é fazer o que na verdade? Eu conservo de baixo, né? E somo de cima. Então vai ficar 99. 99 mais 23 mais 43, 165. Então dá 165,99 avos. Certo ou errado o item? Certinho. Então, tá percebendo como é importante nós conhecermos quem são, né, os sistemas numéricos ou os conjuntos numéricos? Porque você percebeu logo, poxa, Osmar, eu tenho dois números racionais. São dízimas periódicas. São dízimas periódicas. E se são dízimas periódicas, podemos fazer o quê? Colocar em forma de fração com a maior tranquilidade do mundo. Não é isso? Aí depois vem só uma sominha de frações, sem nenhum problema. Belezinha? Então esse primeiro item ele está o quê? Correto, vamos lá? Então marca certo para ele. Belezinha? Item 1. Certíssimo. Vamos agora para o item 2. A soma de 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, 1/16 é inferior a 2. Então a gente pode aqui, vamos colocar aqui rapidinho aqui, né? Só representar na outra página aqui, ó. 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, 16, 32, 64, até 64, né? E afirma que é inferior a 2. Uma somente de frações, na verdade, né? Uma somente de frações. Mas nós podemos fazer com que todos os denominadores fiquem iguais? Podemos. Né? Como nós fizemos naquela hora lá, fica mais fácil. Quem é o 1? 1 eu posso falar que é quanto? 64 sobre 64. Por que você colocou 64, Osmar? Porque é o maior denominador que nós temos, né? Ó, é o maior denominador que nós temos. E a ideia é fazer o quê? Com que todos os denominadores fiquem iguais. Correto? Quem é meio?
né? Para o 2 virar 64, eu faço o quê? Multiplico por 32, então vai ficar 64. Multipliquei o de baixo por 32. Faço o quê com o de cima? Multiplico por 32. Não é isso? Depois, 64. Multipliquei por quanto? Por 16. E vem diminuindo, na verdade, ó, se você for perceber, ó. 64, né? Não, fica tudo em cima de 64, na verdade. Não, é isso mesmo. Multipliquei por 8, em cima por quanto? Por 8. Multipliquei embaixo por quanto? Por 4. Em cima por 4. Não é isso? Multipliquei por quanto? Por 2. Por 2. E ele mesmo. Tudo ficou, né? Uma coisa embaixo. Então, olha só. Conservo de baixo e somo os de cima. É isso? Quem são os meus numeradores? Então, vai ser 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. Dá o quê? 127. Não é isso? Então, 127 por 64, eu percebo o seguinte. Se fosse 128 por 64, seria igual a 2. Como é 127, com certeza é menor do que 2. Correto? Ó? Do que eu falei aqui, ó. Se porventura aqui, ó, 127 por 64. Se fosse 128, 128 por 64 dá quanto? Dá 2. Mas, Josimar, 127 é menor, então vai ser menor do que 2, sem nenhum problema. Então, qual é o grande lance aqui? Muitas vezes, quando nós temos vários números racionais, várias frações, o que é bom eu fazer? Fazer com que os denominadores fiquem iguais. O que eu estou fazendo, na verdade? Estou criando frações equivalentes. Né? Porque falar 1 é o mesmo que falar o quê? 64 sobre 64. Falar meio é falar quem? 32 sobre 64. Falar 1/4 é falar o quê? 16 sobre 64. Então, a ideia é o quê? Fazer com que os denominadores fiquem iguais, para que você possa o quê? Para que você possa depois só conserva de baixo e somos de cima. Belezinha? Uma próxima questãozinha aqui, ó. Fala bem assim, ó, uma questãozinha também do CESP, né? Do CESP. Que fala o seguinte. A solução da equação. Então aqui a gente tem uma equação, beleza? A gente tem a equação em que eu tenho x menos 1, né? X menos 1 sobre 2 mais x menos 3 sobre 3, que é igual a 6. É um número natural. Então, na verdade, aqui, além de eu ter que saber responder a equação, eu tenho que saber se essa solução é o que? Um número natural. Então, acontece mais ou menos assim, Josmar. Como? Olha, você tem que reconhecer, na verdade, além de eu fazer a questão, saber se aquela minha solução pertence ao conjunto numérico que o item está falando para mim. Então, vamos lá. Né? Resolver a equaçãozinha, ó. Nós temos o que aqui, ó? X menos 1 sobre 2 mais x menos 3 sobre 3, que é igual a 6. Bem, é uma questão de equação do primeiro grau, porém que exige de mim o que também? O conhecimento quanto à minha resposta. Para responder, somar frações, qual a ideia que a gente tem? Tira o mínimo dos dois lados, fica legal? Debaixo do 6 tem 1 que não aparece. 2, 3, 1, vamos tirar o mínimo que é 6, correto? Que é o mínimo múltiplo comum, que é melhor tirar o menor. Aí vamos dividir e multiplicar, não é isso? Ó? Por exemplo, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x menos 3 vezes menos 1, menos 3. Mais, mesma coisa aqui, ó. 6 dividido... Opa, vou colocar assim não, pontilhadinha é melhor. 6 dividido por quanto? Por 3, que dá 2. Aí depois você multiplica. 2 vezes x, 2x menos 2 vezes 3, 6. 6 dividido por quanto? Por 1, que dá 6. 6 vezes 6, 36. Quando você tira o mínimo dos dois lados da igualdade, nos dois membros, você pode depois simplificar sem nenhum problema. Correto?
Simplifica e fica bem tranquilo. Aí, olha só. O que podemos fazer agora? Vamos responder a equação, ó. Aí eu faço aqui agora. 3x com 2x. Opa! Né? Somar membros, né? Termos iguais. Então, 3x com 2x, 5x. Depois, Josmar, menos 3 com menos 6, menos 9. Que é igual a quanto? 36. 5x que é igual. Menos 9 vai para o outro membro, o quê? Se está negativo, fica o quê? Positivo. 35 mais 9, 45. O que está multiplicando passa para o outro lado, que é Josmar? Dividindo. 45 por 5 é igual a 9. Então, x é 9. Essa é a solução da equação. Então, além de eu saber responder a equação, o item pede um pouquinho mais. Aí ela fala assim, ó, a solução da equação é um número que, Josmar? Um número natural. Aí eu tenho que saber se a minha resposta, se o 9 é um número natural. 9 é o que nós já vimos hoje, né? Vimos nossos bloquinhos aí. 9 é o que? É um número natural. Não é isso? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito, sendo eles positivos. Beleza? Então, o item está certo porque realmente, né, 9 é um número natural. Então, assim, o grande lance aqui nessa aula não é responder a equação, não é isso. Vai ter uma aula só de equações primeiro e segundo grau, uma aula de sistema de equações. O grande lance aqui é o que, Josmar? É você conseguir interpretar a resposta, entendeu? Saber interpretar a resposta. Então, a gente tem vários tipos de questões que pedem isso para você. Tá? Eu vou só mostrar aqui, eu não vou responder a questão em si, porque a ideia não é essa. Vai ter uma aula só para isso. A ideia aqui é mostrar para você que você tem que reconhecer os conjuntos numéricos ou sistemas numéricos, de acordo, dependendo do que uma banca fala. Então, por exemplo, nós vimos lá, deu uma dízima periódica, deu outra dízima periódica, mas nós sabemos que as dízimas periódicas são números racionais. E os números racionais eu vou colocar em forma de fração. Aí fizemos uma soma de frações. Aqui a mesma coisa da questão anterior. Foi dada uma equação para a gente, fala assim, a solução é natural? Então eu respondo a questão e verifico se a solução é natural ou não. Ok, outra questãozinha aqui da Fundação Carlos Chagas. Fala assim, ó, agora já é uma questão que vai envolver inequações, ó. Perguntaram a José quantos anos tinha sua filha e ele respondeu. A idade dela é numericamente igual, então olha só, a idade dela é numericamente igual à maior das soluções inteiras da inequação. Então ele quer o quê? Ele quer isso aqui, ó. Ele quer a maior solução que seja o quê, Josimar? Inteira. Então, a maior das soluções inteiras. Ou seja, nós teremos um conjunto de soluções, né? Porque, ó, da inequação 2x ao quadrado menos 31x menos 70 menor que zero. É correto afirmar que a idade da filha de José é um número menor que 10, dividido por 4, múltiplo de 6, quadrado perfeito ou primo? Então, qual é o grande lance aqui? A pessoa vai ter que responder essa inequação. E você vai ver mais na frente comigo que uma inequação é quando nós temos um conjunto de soluções. E ele quer o quê? A maior das soluções inteiras. Então eu vou ter um conjunto de soluções, onde algumas podem ser inteiras e outras não. Mas a solução que eu quero é o quê? Olha, a idade da minha filha é a maior solução inteira. Ou seja, é o maior número inteiro. É o maior número inteiro. Então, aqui não é só saber responder a inequação. Eu tenho que saber responder a inequação. Mas a minha resposta está associada a quem? Esse conjunto de respostas que eu encontrei, esse conjunto de soluções que eu encontrei, qual dessas soluções servem para mim? Serve para você, Josmar? Aquela solução que é um número inteiro e que seja maior. Por exemplo, aqui de novo, ó, outra questão ó, interessante. Ó. A respeito de equações e inequações. Tudo bem, a ideia não é isso aqui. Tá? Eu vou ter que saber o quê? Equações e inequações, primeiro e segundo grau. Julgo os itens a seguir, ó. Aí fala bem assim, ó, olha o item 1. É isso que você tem que saber, ó. Para um número o quê? Um número real. Daqui a pouco vamos falar sobre contos reais, que eu não falei ainda. Aí, ó, é o item 2.
A solução da equação é o número, o número inteiro. Eu tenho que saber que é o número inteiro. Depois, Josimar, olha o item 3. São números racionais. Eu tenho que saber o que é o número racional. Item 4. É o número real, o quê? Negativo. Então, o grande lance é o que, Josimar? Que eu posso encontrar esse assunto contextualizado dentro de outras informações. Aqui seria uma questão que fala sobre o quê? Equações e inequações. Mas além de eu saber responder equações e inequações, a minha interpretação está presa a quem? A saber quem são os conjuntos numéricos. Até esse momento temos o quê? Os naturais, os inteiros e os racionais. No próximo bloco iremos falar sobre o quê? Sobre os números, dos irracionais e dos reais. E fazer uma relação entre todos os conjuntos que nós chamamos de diagrama de inclusão. Belezinha? Então o grande lance é o quê? Quando cai no seu edital lá, conjuntos numéricos. Beleza? Essa é a ideia. É porque dentro de alguns assuntos, a sua resposta vai estar associada àquele conjunto. Eu tenho várias respostas. Mas a resposta que eu quero seja uma, ou seja, a que eu quero é um número inteiro positivo. A que eu quero é um número inteiro negativo. E assim por diante. Belezinha? Então, já vimos 3 conjuntos numéricos até esse momento. Faltam mais 2 ainda, que são os irracionais e os reais. Aí eu vou fazer mais um pouquinho de questões para você perceber como é que funciona. Até o nosso próximo bloco com conjuntos numéricos ainda.